E aí, pessoal, B Ribeiro aqui, e o tema de hoje é como eu me perdi na vida e me reencontrei. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Me perdi na vida e me reencontrei. Muitas vezes na vida, a gente, de um modo geral, se coloca em situações em que fazem com que a gente viva coisas que a gente não gostaria de viver. Mas em nome das circunstâncias, a gente se põe a viver aquilo, aceita, entre aspas, e vive. Não gostando muito, mas vive, né? Por quê? Vamos usar um exemplo muito prático que muita gente passa: trabalho. Trabalho, você não gosta daquele trabalho, às vezes você não gosta das pessoas, você não gosta do ambiente, você não gosta de um monte de coisa. Mas você aceitou trabalhar lá porque você precisava ganhar o salário, você precisava do dinheiro para pagar suas contas, né? Então, basicamente, isso define perfeitamente o que aconteceu. E o que acontece com muitas pessoas, mas a ideia aqui é trazer uma percepção dos acontecimentos diferente para que talvez possa ajudar vocês, porque a forma como eu enxergo a minha vida me ajudou e pode ser que funcione para outras pessoas também. E esse é o intuito do canal. Então, a maneira como eu me perdi de mim foi após iniciar uma vida com outra pessoa. Por quê? No momento em que eu vivia no fluxo da minha vida, que eu já tinha encontrado um caminho em que eu tenho uma vida prática onde eu me conecto muito com o todo. Então, eu vivia em fluxo, vivia de acordo com o que era para eu fazer, né? Com o que fazia sentido para mim. Isso depois de eu sair, né? Porque eu já entrei e saí desse momento onde eu me perdi e me achei algumas vezes na vida, né? Antes de entender que isso era eu estar me perdendo de mim, né? Então, após sair de um trabalho ruim, que é um exemplo desse que eu dei, não que o trabalho em si era ruim, mas as circunstâncias da outra pessoa fizeram com que eu tivesse que sair do trabalho. No caso, porque o lugar onde eu trabalhava faliu e eu tive que ir embora. Então, após eu ir embora desse trabalho, eu entrei em fluxo, porque eu encontrei aquilo que eu precisava encontrar, eu fiz aquilo que eu queria fazer, que fazia sentido para mim, e eu entrei nesse fluxo a primeira vez. Quando eu saí desse fluxo, foi ao entrar, né, nessa relação, na qual, quando a gente está numa relação, a gente tem que viver de acordo com aquilo que a gente acredita, porém, existe sim a interferência do outro, né? E eu sou uma pessoa que, nesses últimos anos, eu evoluí a minha cabeça e mudei minha perspectiva de vida muito rápido. Então, eu falei que no ano de 2022 eu mudei, do 22 para o 23, e depois foi mensal, depois foi semestral, depois foi mensal, depois semanal, depois diário, e agora a mudança é em minutos. É em minutos, porque porque eu voltei, isso faz parte do assunto. Enfim, quando eu voltei pro meu fluxo, quando eu voltei para mim, eu voltei a estudar. Então, por isso eu tô falando isso. Eu vou chegar nessa parte mais pra frente. Mas, enfim, vamos do começo. Então, essa história do trabalho, após eu sair, eu comecei um relacionamento no qual eu comecei a viver a frequência, a vida com o outro, né? A frequência do outro. Então, aquilo que a pessoa passa para você. E muitas coisas passam para você de forma inconsciente. Como até então eu era uma pessoa que eu não sabia fazer determinadas escolhas, eu não tinha o nível de conhecimento que eu tenho hoje, eu vivi isso, eu entrei nessa história de uma maneira errada. Então, por eu ter cometido esse erro, por ignorância minha, eu permiti coisas, permiti comportamentos, permiti entregas que foram erradas, que estavam em desarmonia com quem eu sou e com esse fluxo que eu vivi anteriormente.
Então, isso foi uma das coisas que me prejudicaram e muito no meu caminho. Só que eu demorei a entender. Porque, como eu falei, eu estava vivendo a minha ignorância sobre esse contexto relacional, né, afetivo. Porque eu já havia me relacionado anteriormente com a pessoa que é pai dos meus filhos durante muitos anos, porém o meu nível de consciência nessa relação era reduzido a, sei lá, de 0 a 100 a 2. Não dá para dizer 0 porque eu sempre fui uma pessoa que tive uma busca por conhecimento muito grande, isso é da minha personalidade. Então, eu estava ali no nível 2, né? Só que nesse relacionamento, além de eu ter repetido padrões, eu aceitei coisas que eu já tinha vivido, né? Literalmente, repetindo os padrões. Então, eu aceitei coisas que não deveria ter aceito. E quando eu não me considerei nesse relacionamento, eu me prejudiquei porque eu saí do meu fluxo, né? Eu saí daquilo que era o que eu tinha que fazer, eu parei de olhar para mim, e pelo fato da pessoa estar num nível de consciência diferente do meu, porque nessa nova relação o meu nível de consciência já tinha subido bastante, mas não com relação à parte afetiva relacional da vida, né? Então, nesse ponto, nem tanto, mas no ponto da vida, que tem a ver com as outras coisas, outras áreas da vida, eu já tinha subido bastante. Então, dentro desse relacionamento, a pessoa não conseguia compreender essa parte minha, compreender as coisas e ver a vida como eu vejo. E o meu erro foi tentar fazer essa pessoa ver, foi tentar trazer para a pessoa essa visão, tentar fazer com que ela visse o que eu vejo, né? Porque uma coisa eu vim aqui falar sobre isso aqui no YouTube, no qual só vai compreender e assistir quem realmente tá afim. É diferente de quando você tá falando isso para uma pessoa que não quer ouvir você, não quer aplicar aquilo que você tá falando que funciona, que funcionou para você, que faz sentido, não quer mudar o paradigma da própria vida, e você fica insistindo, porque quando a gente insiste, a gente tem um gasto de vida, gasto energético, vital, gigantesco. Então eu vou traduzir isso aqui para vocês numa prática. Quando você está no relacionamento e você olha para quem está com você, independente de gênero, você identifica que essa pessoa tem coisas que você gostaria que ela mudasse, que ela fizesse de outra forma, que ela entendesse seu lado e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não tem isso? Então, é isso. Só que, quando você tem um nível de vivência, prática e essas sabedorias da vida, em que você vive a prática e você entende determinada coisa e aquilo se torna uma verdade para você, quando você tá vivendo dessa forma, que você tá num fluxo com todo, que você sabe a verdade do caminho que você tem que ir e as coisas que você precisa fazer, não tem como você ser parado. E você quer que as pessoas que estejam em volta a você vivam isso, sintam isso, entende? Sejam essa melhor versão de si, para você também conseguir viver na mesma frequência que a pessoa, né? A pessoa precisa estar junto com você, porque quando você se liga a uma pessoa, a pessoa tá na frequência, você provavelmente tá igual. Mas acontece em casais, às vezes, que um faz assim, um eleva a frequência e o outro fica aqui. E é geralmente isso que acontece quando você olha pro fulaninho, pra fulaninha e fala, pô, eu queria que a pessoa fosse diferente, eu queria que a pessoa quisesse evoluir na vida, que a pessoa quisesse estudar, que a pessoa quisesse melhorar. E isso é o que está acontecendo. Na verdade, é porque você buscou coisas e você teve evoluções na sua vida e melhorias que essa pessoa não quer ter. E aí, quando a gente fica nessa de, a pessoa tem que mudar, a pessoa e não sei o quê, e às vezes a gente faz na melhor das intenções, a gente faz realmente com amor, com vontade de que a pessoa evolua. Eu, pelo menos, eu fiz, eu tive esse desejo para que a pessoa pudesse evoluir por ela mesma. Nem que tivesse a ver comigo, mesmo que não tivesse num envolvimento comigo. Mas que a pessoa fosse capaz de evoluir para ela mesma, que ela entendesse a necessidade disso.
Só que o meu desgaste energético foi muito grande, muito grande. Então, esse foi o meu maior erro, né? É de achar que é o outro que precisa mudar. E não era. Quem precisava mudar era eu. Porque a minha parte de entendimento do relacionamento afetivo, ela estava no 1, né? Então, quando eu abri mão do meu fluxo, quando eu abri mão das buscas que eu queria, né? Dos resultados que eu queria para minha vida, dos conhecimentos que eu queria para minha vida, de viver a vida que eu queria, de estar no lugar que eu queria, sabe? De me vestir da forma como eu queria, de frequentar os lugares que eu queria, porque a outra pessoa não acompanha, não quer, não gosta, não vai, não isso, não aquilo, não aquilo outro. Eu percebi que o desgaste era meu, a mudança era minha, eu estava fazendo a coisa errada. Né? Porque a gente tem a questão do livre-arbítrio e cada um pode fazer o que quiser, ninguém necessariamente está errado. Né? Eu estava errada porque eu estava saindo do meu fluxo. O meu lugar de pertencimento é no meu fluxo. Fluxo que eu tô falando, gente, é porque, assim, quando a gente está em harmonia com o todo, quando a gente vive em conexão com o todo, o que é o todo? A vida. Chama do jeito que você quiser. Deus, universo, energia, do nome que você quiser dar. Tá? Então, eu chamo de alguns nomes, mas eu tô descrevendo aqui como o todo. Então, quando a gente está em harmonia com o todo, a gente está conectado com o todo, a gente vive em fluxo. O que é o fluxo? É a vida sem peso, é a vida com menos dificuldade, é a vida com entendimento, é a vida com sabedoria, entende? É a vida harmônica, é onde você para de sofrer. Inclusive, é uma das paradas que Jesus falou aí, da questão de enquanto você está vivendo com ele, seu sofrimento é menor, algo assim, né? Eu não manjo muito nos Paranauê da Bíblia, não, mas é algo parecido, quem manja aí vai saber o que é, tá? Mas de qualquer forma, é isso. Então, quando você tá vivendo isso, isso é real, isso faz sentido. Isso não é só mais uma frasezinha de Bíblia, não. Até porque, independente de estar na Bíblia ou não, é uma verdade, né? Então, o fato de ser uma verdade é incontestável. Porque a verdade que eu tô falando não é a verdade pra mim, isso é uma verdade pra qualquer pessoa. É só você acessar essa verdade, você vai entender ela. E aí você vai passar a dizer, realmente isso é verdade. Né? Então, quando você sai desse fluxo, o errado é você. No meu caso, eu fui errada. Então, eu saí disso. E comecei a viver a vida pesada, a vida difícil, a vida em que eu me sentia mal, a vida em que eu não cuidava de mim, a vida em que eu achava que tudo estava ruim, a vida em que eu achava que o meu relacionamento estava ruim, a vida em que eu achava que ele era ruim, né? N defeitos eu estava trazendo para o relacionamento e colocando em cima da pessoa, porque eu queria viver no meu fluxo igual eu vivia anterior, estalando dedo, igual eu vivia a vida anterior a ele, e achando que isso aqui era o problema. Porque a partir do momento em que eu identifico e que eu entendo isso, aí é onde eu tomo a minha decisão. Aí é onde eu tomo as rédeas da minha vida e eu que decido se eu fico ou se eu não fico. Né? Então, o outro, ele não tem a ver com isso. Ele está vivendo da melhor forma que ele pode, na melhor versão que ele pode, que ele compreende, que ele entende. O fato da pessoa não querer buscar conhecimento, entendimento, vivências diferentes, ter uma sabedoria, entender o que é todo, o que é fluxo e percepções de vida e paradigma e essa coisa toda, não tem nada a ver comigo. Se a pessoa não quer, tá tudo bem. Eu que tinha que ter visto isso antes. Só que no antes, eu não sabia. E dentro do caminhar dessa relação, foi onde eu passei a saber. Porque, como eu falei agora há pouco, eu comecei a estudar, eu voltei a estudar as coisas que eu gosto. E o que aí foi onde eu me perdi, né? Até então foi onde eu me perdi. E o meu reencontrar foi isso. Foi eu estudar as coisas que eu gosto, eu acessar lugares que eu achava que não era pra mim, que depois eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Como diz Saramara, ter a pele coisadinha assim, era um problema pra mim, né? Porque, infelizmente, na sociedade aí a gente
tem os julgadores, né? E a gente também se julga por viver nessa sociedade, viver circunstâncias, situações que traumatizam a gente. Eu vivi isso desde criança. Enfim, eu desconheço até pessoas que são com a pele coisadinha assim e não sofreram nenhum tipo de trauma, né? Então, acessar determinados lugares pra gente é difícil. É difícil. A gente se sente não pertencente. Principalmente quando a gente acessa determinados lugares e a gente não vê, não tem referência visual de pessoas igual a gente. Então, quando eu acessei determinados lugares e eu encontrei verdades que quebravam paradigmas que eu tinha por conta desses traumas ao longo da vida que eu tive, eu vi que eu poderia acessar, que eu poderia viver aquilo, que eu poderia adquirir conhecimento com as pessoas, com essas pessoas, com todas as pessoas, em qualquer lugar, que eu poderia acessar esses lugares. Foi o que eu fiz. Mas o fato de eu ter voltado pra mim, olhado, não, pera, calma, eu tô aqui querendo o relacionamento do jeito X, querendo que fulano faça tal coisa, seja de tal forma, mas ele não quer, então eu tô ferindo o direito dele de escolha da vida dele, e não tô escolhendo a minha, não tô resolvendo a minha, não tô indo pra lugar nenhum, tô parada igual ele. Então é isso que eu falei da frequência, né, que a gente acaba entrando na frequência do outro, porque quando você tá numa frequência diferente da do outro, tende-se ao que está na frequência mais alta descer pra frequência mais baixa, que é a do outro. E isso não é certo para ninguém, porque quem é acelerado quer com que o que é lento ande logo, e quem é lento quer que o acelerado pare de acelerar, porque ele não consegue ir, né? Então, é um problema dos dois lados. E aí eu me voltei para essa circunstância para entender que eu precisava voltar era para mim. Eu posso continuar sendo acelerada para mim, porque faz parte da minha ideia, do meu propósito, do meu objetivo de vida. Então, e da minha personalidade, porque eu busco saber coisas que eu gosto realmente, naturalmente. Não é algo que alguém me diz que eu tenho que estudar, ou que eu tenho que fazer, ou que eu vou ganhar muito dinheiro se estudar. Eu tô nem aí pro dinheiro que eu vou ganhar com isso ou com aquilo. Desde que eu gosto de fazer. Nem eu falei em outros vídeos, no lugar onde eu trabalhei que eu entrei somente por questão financeira, por necessidade. Tinha que sanar as necessidades básicas mesmo. Imediatas, e trabalhei nesse lugar que foi horrível, eu não fiquei lá nem 2 meses. No primeiro mês que eu recebi o salário, eu já pedi demissão e fui embora, porque eu não fico em lugar nenhum necessariamente por questão financeira, não fico. Então é algo que pra mim não passa, eu não aceito. Mesmo que vá ter dificuldade, mesmo, não importa. Eu passo a dificuldade, dou um jeito pra ela, mas não fico no lugar onde não é pra mim. Então, não trabalho em lugares onde é questão financeira, só e somente. Porque se você entrar num trabalho para trabalhar só para ganhar o salário ali, você não se importar com as pessoas que trabalham ali, você não se importar com o crescimento da empresa daquelas pessoas, você não se importar com a qualidade do serviço que você entrega. Hoje, que eu passei por tanto conhecimento ao longo da minha vida, que eu tive meu negócio, que eu lidei com pessoas, que eu lidei com cliente, que eu lidei com fornecedor, sabe? Que eu lidei com pessoas de fora, que não era nenhum nem outro, era espectador. Então, assim, hoje eu entendo a importância de você fazer o que você gosta, e de que se o dinheiro for prioridade, você vai estragar oportunidades que seriam boas. Então, hoje eu vivo uma realidade onde eu tive que tomar decisões em nome de um futuro que eu escrevi. Como eu falei no vídeo anterior aí sobre viajar no tempo. Então, eu viajei no tempo, escrevi meu futuro do lugar onde eu quero ir, e o lugar onde eu estou hoje, presencialmente, é o lugar inicial, é a sementinha que eu tô plantando para poder lá na frente colher aquilo que é o futuro que eu fui lá escrever, né? Então, eu não tenho como dizer, eu vou fazer coisa que eu não gosto pelo dinheiro, só para ganhar dinheiro, para... Não, tem que fazer da melhor forma possível,
né? E às vezes você entra num lugar com a ideia errada do trabalho de só ganhar o dinheiro, você não faz um serviço tão legal assim, e você também não consegue crescer na empresa, porque ninguém começa lá de cima, todo mundo começa da base, né? Então a gente tem que ter humildade também, né? Para saber plantar essa semente do tamanho de uma semente, né? E saber qual é o tamanho que ela pode chegar a ter depois que cresce, né? No lugar exatamente onde você plantou. Então, com relação a fazer esse tipo de coisa, do trabalho e tudo mais, você tem que ter uma visão, mudar seu paradigma sobre trabalho, né? E da mesma forma que a gente toma decisões sobre trabalho, de ficar ou de sair, a gente tem que prestar atenção também no relacionamento, que foi uma grande lição, para eu entender essa volta para mim. E hoje, como tava falando do trabalho, hoje, o que eu vivo, o que eu escolhi viver, foi muito em nome disso, da construção desse futuro que eu quero para mim, independente da relação, independente do que o outro vai ser, não vai ser, se vai aprender, se não vai aprender, não importa. O importante é que eu consegui voltar para mim, para o fluxo onde eu estava, onde eu tenho essa importância de cuidado com aquilo que eu quero fazer, né, de certeza que eu tenho de para onde eu quero ir e o que eu preciso fazer dia após dia para que eu chegue nesse lugar onde eu escrevi ali no meu futuro, que é o lugar onde eu quero ir e é onde vai nascer essa árvore gigante com essa sementinha que eu planto hoje, né? Então, é uma das coisas que diz que alguém fala isso, que é para você, acho que é a Lady Gaga, ela fala para você se importar com o seu trabalho, ou algo assim, né? Porque o seu trabalho não vai amanhecer e dizer que não te ama mais. Então, é mais ou menos isso, mas não do ponto radical onde você, não vou mais me relacionar e só vou trabalhar. Não, mas é do você se relacione, mas independente do seu relacionamento, mesmo que aquela pessoa que tá com você não tenha essa mesma visão que você, o que se você puder escolher antes de namorar, eu indico. Escolha a partir disso também, tá? Que a gente tem um poder de escolha sim, só que, né, eu fui descobrir isso meio tarde, enfim. Porque senão a gente fica tendo que esquivar ou a gente fica tendo que pensar sozinha dentro do relacionamento, né? Mas independente disso, mesmo que você já tenha feito uma escolha que esteja numa situação parecida com a minha, entenda que você pode viver a sua vida e compartilhar, desfrutar de momentos que você tenha de lazer, de entretenimento com a outra pessoa, nesses momentos, né? E não necessariamente no momento em que você está produzindo para a sua própria vida. Mas saiba separar esses momentos e comunicar ao outro as suas decisões para que o outro consiga entender, o seu movimento e não achar que você não se importa ou não quer mais estar nesse relacionamento. Ou tome a decisão de não estar no relacionamento mais. Mas a ideia aqui é entender que a gente não deve ficar moldando a outra pessoa a partir do nosso molde. Porque isso é aquela ideia de você ficar esperando que o outro mude só porque você quer. E é aquela velha frase que diz que ninguém muda por ninguém. Pode até acontecer, mas é muito raro, né? E a realidade é que a gente não deve querer que o outro mude. Porque isso desgasta a gente, né? O outro tem que mudar porque ele quer, mas independente disso, é porque isso desgasta a gente querer que o outro mude. Sabe? Querer que o outro faça aquilo que a gente acha que é o certo. Isso desgasta muito a gente. Isso acaba com a nossa energia vital. Isso leva a gente a resultados não tão bons assim para nós. A gente perde tempo. Então o problema não é a relação em si, nem o outro em si. O problema é como a gente enxerga isso. E a gente mudar essa visão de olhar para o outro como um ser humano que também está ali evoluindo, né? Tá no tempo dele, mas está evoluindo.
e enxergar literalmente como um ser humano, que pode errar, que pode acertar, que ele precisa ter as percepções da própria vida. Se a pessoa quer ou não, é o problema dela. Se você quer ou não tá na relação, aí é problema seu, você tem um poder de decisão, né? Mas o meu me perder e o meu me encontrar foi esse aprendizado que fez a diferença entre um ponto e outro. De entender que o outro não precisava ser o modelinho que eu achava que tinha que ser, não precisava pensar como eu penso, não precisava querer o que eu quero, não precisava ir onde eu vou. E na verdade é melhor até que, né, cada um faça o seu momento e vivam momentos em comum, e isso é a relação, né? Assim, cada um vive o melhor, vive no seu próprio fluxo e se encontra no meio com o melhor que tem a oferecer para o outro, porque teve as suas próprias vivências e próprias percepções a partir a partir dessa vivência particular, vamos dizer assim, independente da relação, né? Porque eu acho que muitas relações também se perdem por isso, porque a pessoa entra na vida do outro e fica querendo viver a vida do outro, esquece da própria vida, e o outro que tá ali vivendo a vida tem alguém que fica copiando, que fica ali grudado, que não dá tempo pro outro respirar, que não dá, sabe, paz, fica grudado no outro, e aí você cria um clone de você sem querer, você cria um mini-mim, né? E aí ninguém aguenta isso. Então, quando cada um vive o seu rolezinho ali, é o ideal, se encontra no meio e vive o melhor que pode junto. Porque aí não fica pesado pra ninguém. Não fica ruim pra ninguém. A gente não desgasta o relacionamento e nem a gente mesmo. Então, acho que era isso que eu queria falar pra vocês. E espero que isso ajude alguém que não tenha entendido isso ainda. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.